Existem 160 clubes de golfe em Portugal. É habitual dividirem-se em clubes com e sem campo. O clube com mais associados é o de Vila Moura. Sem campo, o ACP Golfe bate recordes, 900 associados e 363 jogadores federados. Manuel Quinta é diretor-geral do ACP Golfe há 8 anos e vem aqui explicar-nos o porquê deste sucesso. Olá Manuel, muito bem-vindo. Olá Sana. Qual é a chave deste sucesso? Não chamava chave do sucesso, chamava assim um conjunto de fatores que fazem com que o ACP tenha chegado aos 900 sócios e tenha pretensões e objetivos de aumentar ainda. Acho que, por um lado, são os sócios do ACP que transitam para o ACP Golfe a certa altura, sentem-se entusiasmados pelo desporto e, portanto, associam-se a este clube de golfe. Por outro lado, a equipa que trabalha no ACP, desde o marketing, a nós que estamos no golfe, todo o conjunto de pessoas que cada um tem a sua área, que contribui para que, o clube tenha 900 sócios e que tenha a vontade de crescer mais ainda. O ACP Golfe é um produto do ACP. Pode-nos contar a história do porquê da existência do ACP Golfe? O ACP Golfe foi criado pela direção anterior do Presidente Carlos Barbosa. Foi criado já no fim do antigo mandato, ou do último mandato, e, portanto, foi reativado e reanimado com a vinda de Carlos Barbosa e com a nossa entrada consistente para o golfe, e acabou por ser um produto em que o ACP acredita, que poderia ajudar não só, a ter outro nicho de mercado aqui dentro do próprio Automóvel Clube de Portugal, como a dinamizar uma área, ajudar a dinamizar uma área como o golfe, que precisa tanto, uma vez que existe há 112 anos em Portugal e tem apenas 14, 15 mil jogadores federados. Mas o que é que costuma acontecer? É sócios do ACP que se tornam sócios do ACP Golfe ou vice-versa? São, por um lado, os sócios do ACP que se tornam sócios do ACP Golfe, são sócios de outros clubes que transitam para o ACP Golfe e são aquelas pessoas oriundas de qualquer parte do país, de qualquer região, que até então era difícil pertencerem a um clube ou associarem-se a um clube. O ACP tem uma cota muito reduzida e, portanto, ele veio ajudar, assim como outros clubes, mas veio ajudar, no nosso caso, a desmistificar um pouco o caráter elitista e caráter caro, que está associado a este desporto, e, portanto, veio permitir que a adesão a um clube de golfe, neste caso o nosso, seja mais simples e menos pensada, digamos assim. São jovens, bonitas e com o sonho de se tornarem profissionais de golfe. Oriundas de 15 países, algumas das melhores jovens amadoras da Europa encontraram-se no montado Hotel e Golf Resort, em Palmela, para disputarem a 83ª edição do Campeonato Internacional Amador de Portugal. É o primeiro torneio do Campeonato Europeu e um dos mais reputados internacionalmente. Acompanhadas pelas respectivas seleções nacionais ou mesmo pelos pais, procuram competição e um lugar entre a elite amadora. A madrilena Clara Baena Sánchez, de 17 anos, foi a melhor ao vencer com um total de 209 pancadas, resultado de 71, 68, 70, 7 abaixo do par 72 do campo. A espanhola chegou à última ronda isolada em terceiro lugar e acabaria por subir ao primeiro lugar da tabela após concluir com 70 pancadas contra as 75 das líderes, a alemã Vicky Troeltsch e da italiana Roberta Litti, com 76, que terminaram na quarta e sexta posição. Estaba jugando muy bien y este último día también me lié en el hoyo 9, que hice un triple bogey, pero al final conseguí remontar y hice unos birdies en la segunda vuelta y acabé bien. Em segundo lugar ficaram empatadas a alemã Caroline Lamper, a jogadora melhor cotada do torneio, 14ª do ranking mundial amador, e a finlandesa Matilda Kastren, com 211 pancadas, 5 abaixo do par do campo. A alemã, de 20 anos, subiu da quarta posição para o segundo lugar na jornada decisiva e ficou a 2 pancadas da campeã. I didn't thought I could win because the rest was about 4 shots in front of me, and so I thought I should just play my own game, and my aim was just to win the Nations Cup with my team, and that was pretty good. A prova pontuava ainda a melhor seleção em campo na competição Nations Cup,
que foi ganha pela Alemanha com 419 pancadas. Tivemos aqui as seleções da Alemanha, as seleções da Espanha, tivemos muitas holandesas, podemos dizer que neste momento tivemos o melhor field que se podia imaginar. Melhor filme dos últimos anos? Consegue fazer essa comparação? Sim, posso dizer que talvez seja o melhor field dos últimos anos. Na sua opinião, existe espírito de clube em Portugal? Existe, e é fundamental para que o golfe continue a evoluir. Eu acho que por muito que se abra as fronteiras, por muito que seja simples os jogadores diretamente, enfim, até filiar-se na Federação, que é um dos projetos que existem em Portugal, sem ter que passar pelos clubes, as pessoas naturalmente gostam do associativismo, quer pelo grupo de amigos que joga e que, portanto, fazem com que eu vá jogar golfe com os meus amigos e que procure isso mesmo. Tocou num ponto que está em discussão e que vai estar em discussão durante algum tempo, que é a questão da filiação direta na Federação sem passar pelos clubes. Há muitas críticas relativamente a esse assunto e dizem mesmo que viria a simplificar o processo e a atrair mais jogadores. Por um lado, sim. O que é que consiste a filiação direta? Já não é necessário o jogador pertencer a um clube para se filiar diretamente. Ora, isso foi experimentado em vários países, incluindo na Holanda, por exemplo. O que acontece é que os jogadores acabaram por transitar muito de clube para a Federação, depois da Federação para clubes novamente, porque os jogadores, enfim, e pegando na nossa última questão, os jogadores procuram realmente o associativismo. Não é óbvio a um jogador ir jogar golfe sozinho e ficar sempre assim, sempre a jogar sozinho e nunca procurar uma partida com os amigos ou um ambiente de clube. Portanto, eu acho que por muito que exista a possibilidade de filiação direta, e acho que isso pode, com certeza absoluta, atrair mais pessoas para este desporto. Porque seria mais barato. Porque seria mais barato, mas não vejo aí a grande diferença, por uma razão simples. Porque, apesar de eu imagino que eu agora vou para a Federação, ou só pago na Federação os 48 euros anuais da cota que me dá acesso à gestão do handicap, etc., tenho que pagar de qualquer forma para jogar nos campos e para jogar, e portanto dependerá dos acordos que os campos cedem então aos jogadores que se filiarem pela Federação, que é um pouco o que acontece com os clubes sem campo e com os clubes e com os campos atuais. Dependerá a vontade dos novos jogadores, digamos assim, novos jogadores de golfe, dependerá das condições que eles tenham, enfim, em cima da mesa. Portanto, seria viável dar essa hipótese aos jogadores e diz-me que a questão social poderia pender mais para o lado dos clubes, das pessoas optarem por se... Eu julgo que sim. Eu acho que a máquina está muito montada agora em Portugal. Muitos clubes, isso poderia afetar, ou iria afetar muitíssimos clubes. Clubes sem campo, que têm um papel óbvio, enfim, nesta sociedade de golfe em Portugal. Os clubes sem campo vieram a atrair jogadores de forma mais fácil, a cenarem, enfim, entre aspas, com cotas mais baixas, com cotas mais simples de acesso ao golfe e que, portanto, acabam por ser não tão impeditivos como chegar a um campo e ter que pagar uma cota elevada para poder jogar golfe. Acabam por ser um veículo de passagem. Muitos continuam nos campos de golfe, ou melhor, nos clubes de golfe, outros transitam de um clube sem campo para um clube com campo. Portanto, eu acho que nós viemos ser um meio para depois um fim, já que os clubes sem campo não têm campo tal como são conhecidos. Portanto, ou melhor, a designação do clube sem campo é meio delicada porque depois há apenas 4 ou 5 campos em Portugal que, enfim, são donos do próprio, ou clubes que são donos do próprio campo. Entre as portuguesas, a melhor jogadora em prova no montado foi a campeã nacional absoluta Rita Félix, de 17 anos, que chegou à última volta na 39ª posição. Manteve o seu jogo e subiu 4 posições para terminar no 35º lugar, com uma última volta de 75 pancadas. Seguiu-se Magda Carrilho, em 46º, com 233 pancadas. Sofia Câmara e Leonor Bessa ficaram empatadas na 61ª posição, com 238 pancadas.
Magda Carrilho, de 20 anos, estreou-se no Internacional Amador de Portugal em 2008. A estudante de Engenharia Biomecânica no Instituto Superior Técnico concilia os estudos com o golfe de alta competição. Para mim é uma das provas mais importantes do ano, para além de nos dar experiência porque estamos a jogar com as melhores jogadoras da Europa, é sempre uma prova que, apesar de agora estar na faculdade, tento sempre vir, sempre fazer o maior esforço para conseguir esta prova. A seleção nacional portuguesa esteve representada por Susana Mendes Ribeiro, que desistiu na penúltima volta por motivos de doença, por Leonor Bessa e Sofia Câmara. A prova mais importante do calendário amador nacional é também a primeira prova de fogo do ano para as amadoras lusas. O selecionador nacional salientou a evolução positiva da participação das portuguesas. Basicamente é para analisar o que é que elas fazem quando estão a treinar sem pressão e quando fazem com pressão. O mais importante é isso mesmo, é depois tentar explicar a elas que as decisões que tomaram foram certas ou não e o que seria melhor fazer nessas alturas, porque o importante, quando uma pessoa está a jogar sob pressão, pensa de uma maneira, quando o jogo está a correr bem pensam de uma maneira também e quando está a jogar mal pensam de outra. E o importante é isso mesmo, é elas perceberem que há maneiras de pensar e principalmente quando se está a jogar mal tem que pensar ainda mais direito para conseguir ter bons resultados. A competição masculina está agendada de 13 a 16 de fevereiro no Montado Hotel e Golf Resort em Palmela. 160 clubes em Portugal não são muitos para o nosso universo? Dependerá da perspectiva. Em termos de número, tendo em conta que há poucos jogadores, se calhar sim, se calhar são muitos. Mas, por outro lado, cada clube atrai um tipo de jogadores diferentes. Se calhar, um clube mais pequeno, com o número mínimo, digamos assim, que a federação exige, os tais 25 sócios para se poder formar um clube, acabam por atrair certos grupos de amigos que se gostam daquele clube, viver aquele espírito e, portanto, não deixam de, acho que, enfim, não terá grande problema existir mais clubes do que é suposto. Pode, eventualmente, a longo prazo, esse clube mais pequeno ter mais dificuldades de negociação com os campos e tentar exigir um pouco mais de flexibilidade nos preços para que as pessoas joguem o golfe mais vezes. Essa questão do poder negocial pode ser o fator. No resto, acho que não. Faria sentido, à luz das dificuldades económicas que estamos a passar nos tempos que estamos a viver e muitos clubes estão em grandes dificuldades, haver uma junção, uma sinergia de clubes de golfe? Concordo. Eu acho que só teria efeitos positivos, pois todos caminham para o mesmo objetivo, que é criar melhores condições para que os seus sócios, em última análise, joguem nos campos e joguem mais vezes e sejam mais sócios a jogar mais vezes. Portanto, os clubes sem campo, acho que por um lado querem sobreviver, querem atrair mais pessoas para o golfe e fazer com que eles joguem mais vezes nos campos parceiros. Portanto, essa é um bocadinho a nossa filosofia. Nós trabalhamos, enfim, única e simplesmente para criar mais e melhores condições para os sócios, para tentar democratizar um pouco o golfe em Portugal. E se nós tivermos 1000 sócios, ou 3000 sócios, ou 10.000 sócios, quer dizer que os campos vão ter mais pessoas a jogar golfe. Portanto, esse veículo de transposição de um para o outro, a nossa perspectiva, acho que é fundamental e acaba por ser um bocado a nossa motivação para trabalhar aqui todos os dias. Situado a 3 km das praias da Costa da Caparica, em Almada, e a 15 minutos da capital, beneficia de vista de mar e de um traçado ideal para desfrutar do prazer de um jogo entre amigos. Ideal para quem gosta de aproveitar todo o tempo disponível para jogar, o campo de golfe Aldeia dos Capuchos proporciona 9 buracos muito diferentes uns dos outros e uma vista desafogada para o mar. Este par 29, de 1402 metros de comprimento, está desenhado para oferecer diversidade de jogo, com os seus pequenos declives, greens de ligeira inclinação e bunkers estrategicamente colocados para criar emoção.
vale a pena apreciar a vista do buraco 7 e deixar-se levar pelo ritmo descontraído que aqui se vive. O buraco 9, de 100 metros, indica a chegada e o desafio de ultrapassar o lago. O TI, colocado num ponto elevado, coloca em evidência o Hotel Melian Aldeia dos Capuchos e as belíssimas praias da Costa da Caparica. Cá embaixo, o green chama pelo jogador. Este percurso dispõe de uma academia, driving range e putting green. De que forma é que os clubes ajudam a desenvolver a modalidade? De inúmeras formas. Não é assim tão simples que, enfim, quanto se possa pensar. Ao contrário de países como os Estados Unidos, o golfe não existe nas escolas, ou quase não existe nas escolas. O golfe não é encarado como um desporto cool, um desporto em que eu, com 12 anos ou com 15, 17 anos, aquela idade, enfim, muito especial, de sair à noite, de fazer acontecer, não vou falar consigo sobre o golfe, vou falar sobre outras coisas. E, portanto, enquanto o golfe não for assim pensado numa camada mais jovem, é difícil e exige aos clubes um trabalho enorme. Não só os clubes têm que despender esforços para ir buscar as crianças à escola e levá-los aos campos, não só, no nosso caso, tínhamos que ir às escolas levar um pouco do SENAG e da... Chegaram a fazer... Chegamos a fazer com a Marta Fragoso, da Portugal Golf, e levamos uma escola de Algés, que foi uma experiência quase piloto, através de um sócio nosso, Vitor Oliveira, e da sua mulher, que é professora lá, e levamos, e uma hora por semana, levávamos e expunhamos no campo de futebol, as brincadeiras, e eles adoravam, e sempre era uma coisa diferente. Mas, qual foi o resultado? O resultado é muito simples. Nós não temos campo, portanto, para nós dar uma continuidade a isso não é nada fácil. Já para um campo não é fácil, depois tinha que ir lá buscar. A continuidade é, no fundo, passar a mensagem que existe este desporto, tentar passar o bichinho para eles daqui a uns tempos, se tiverem acesso financeiramente e economicamente a este desporto, conseguirem se ingrar ou experimentar ou continuar a fazê-lo, mas objetivamente não é óbvio contabilizar os efeitos que possam ter aqueles jovens. Não. Mas a principal dificuldade não é mesmo a continuidade? O que é que se poderia fazer? O que é que não existe em Portugal e que provavelmente deveria existir para facilitar muito a continuidade? Vai existir um Jamor quase feito, embora seja um grande campo de golfe, que tem ótimo aspecto, e por acaso estou muito curioso para experimentar o campo, pois é um oásis aqui tão perto de Lisboa, com umas condições ótimas já para quem quer experimentar, portanto, só que existe apenas um Jamor. E teria que existir algumas dezenas de Jamores, se calhar mais pequenos, de menor ainda dimensão, menor custo, menor manutenção, também próximos dos centros das cidades, tal como é a Quinta do Fojo, tal como é o City Golf, que são golfe de cidade, o golfe no meio dos prédios, no meio da cidade, de fácil acesso, preços relativamente baratos. Stableford, tipo de competição em que o resultado é encontrado por pontos. Os pontos são atribuídos por comparação com o resultado fixado por cada buraco, par. 2 ou mais pancadas acima do par, igual a 0. Uma pancada acima do par, igual a 1 ponto. Par igual a 2 pontos, uma pancada abaixo do par, 3 pontos, e assim sucessivamente. Já me tinha dito que não tem havido quebra no número de associados no ACP Golf, pelo menos significativa. Como é que se vive nesta altura conturbada, sem haver quebras, e que projetos é que tem para o futuro? Tem havido algumas quebras. Abrandamos muito o crescimento, temos sempre algumas demissões no final do ano, mas com muito entusiasmo continuamos a ter uma angariação muito positiva durante cada ano que passa. Os objetivos são muito simples. Nós queremos
chegar ao maior número de sócios que seja possível, desenvolver condições de acesso aos green fees, aos campos de treinos cada vez melhores, sobretudo às aulas de golfe. Nós estamos com algumas campanhas neste momento para os novos sócios, em que o sócio tem direito a escolher um polo do clube, uma peça bastante do clube, um green fee, por exemplo, num campo ou outro, que tenha sido aderente a esta campanha, e uma aula de golfe dada por um profissional num desses campos. Portanto, com isto queremos passar a mensagem de que existe campos que estão interessados de facto, em dinamizar, que não veem, se calhar, os clubes ditos sem campo como uma ameaça, mas sim como alguém que pode transportar alguns sócios para esses mesmos campos. Há campos que sentem os clubes de golfe sem campo como uma ameaça? É preciso mais abertura da parte dos campos? É porque, eu diria que em alguns casos nós somos, sem sombra de dúvida, um veículo de passagem para os campos. Os campos, e eu percebo completamente, dada os elevados custos de manutenção que têm para manter o campo em condições principescas todo o ano, os greenkeepers fazem um trabalho excepcional em todos os campos, portanto, eles têm que cobrar cotas elevadas. Falta união no golfe? Falta união? Não, eu acho que hoje em dia cada vez mais se vê união, quer nas entidades que gerem o golfe em Portugal, nas associações do Golfe Norte Portugal, na Federação Portuguesa de Golfe, dos clubes, dos campos. Eu acho que todos percebem que a única solução num desporto que carece de praticantes é apontar para o mesmo lado e trabalhar para o mesmo lado com o mesmo objetivo. Na agenda desta semana destacamos nos dias 9 e 10 o World Corporate Golf Challenge regressa ao continente, onde vai decorrer mais uma eliminatória no Campo Real com a organização da Portugal Golf Show. Um pouco mais a sul, vai ter lugar o Campeonato Internacional Amador de Portugal Masculino, no Montado, que vai decorrer entre dia 13 a 16. No que diz respeito à agenda internacional, o European Tour mantém-se na África do Sul para mais uma etapa que vai ter lugar no East London entre 14 e 17 de fevereiro. Em relação ao PGA Tour, vai decorrer mais uma etapa na Califórnia entre 14 e 17 de fevereiro. Quais são os principais desafios que os clubes de golfe enfrentam? Enfim, são financeiros. Acho que para começar, são financeiros. Não é fácil e é um pouco até cruel para um campo de golfe despender tanto dinheiro a ter que ter o campo. Um brinco para quem vai lá jogar no fim de semana e à semana. E os jogadores facilmente, aqui em qualquer parte do mundo, facilmente criticam o campo quando o campo não está bom, ou que os greens não estão bons, ou que o ferrefam, as férias, ou o que for, quando foi investido muito dinheiro, enfim. Portanto, hoje em dia, com esta crise que se vive, com estas dificuldades, para não chamar crise, com estas dificuldades financeiras que se vive em todos os setores, o golfe não é exceção. E o golfe, que até agora viveu muito do turismo e vivia muito das visitas de turistas, principalmente no Algarve e enfim, aqui no centro do país, agora terá que contar mais com os jogadores nacionais e, portanto, eu julgo que vai passar por um período de adaptação até conseguir começar a encher os campos de novo. Mas estou convicto que vai conseguir. A ideia generalizada é que o golfe é uma modalidade elitista. O que é que pode dizer para contrariar esta ideia? O golfe já foi muito elitista. Como disse há pouco, o golfe foi fundado por ingleses. O Porto Golf Clube foi o nosso primeiro campo, em 1890. E desde então tem vindo a reduzir este caráter elitista. Mas sem dúvida que, se calhar, se a primeira abordagem de uma pessoa completamente que quer experimentar golfe for a um campo mais privado e tiver algumas dificuldades de acesso, pode significar que vamos perder essa pessoa por este desporto. Mas, em grande parte, eu julgo que o golfe cada vez mais é menos elitista. Cada vez mais está nas redes sociais, cada vez mais tem figuras como o Ricardo Santos e o Pedro Figueiredo e o Ricardo Melo Gouveia a poderem jogar golfe e a explicarem às pessoas que não, ou seja, que são figuras fortes e públicas. E cada vez mais temos clubes sem campo, disse há pouco 160 campos de golfe. Temos cada vez mais clubes sem campo que permitem às pessoas uma adesão por custos, enfim, no nosso caso 60 euros ano, são 5 euros mês. Portanto, as pessoas começam a pensar, se calhar, se eu tiver jeito e se eu gostar deste desporto,
pela soma que pedem hoje em dia para ter os serviços mínimos e básicos no golfe antes de começarmos a ir para o campo, já faz sentido e já deixa de ser um pouco elitista. Muito obrigada, Manuel.